Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Leandro Vicente ou simplesmente Levi. Hoje eu vou falar sobre algumas vantagens que se tem em morar no Brasil em relação aos Estados Unidos. Coisas da nossa cultura brasileira que eu considero melhor do que na cultura americana. Já quero deixar claro desde já que isso não é verdade absoluta, é apenas a minha opinião de alguém que morou um ano nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu morei 9 meses no estado de Indiana, onde eu estudei numa universidade, a Purdue University, e durante 3 meses eu morei em Atlanta, onde eu fiz estágio numa empresa. Então eu creio que eu tenho um pouco de experiência para poder falar sobre isso, embora eu não tenha vivido muitos anos lá. Esse um ano que eu fiquei lá, eu conversei com muitas pessoas que moram lá, conversei com imigrantes, e aí eu formei as opiniões que eu vou compartilhar nesse vídeo. Mas desde já eu peço que você se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, e aqui estão minhas redes sociais para vocês me seguirem. Eu uso principalmente o Instagram e o Twitter. Agora vamos lá, as 3 coisas que eu acho que são melhor no Brasil do que nos Estados Unidos. E a primeira delas é uma coisa que me incomodava muito e que ainda me incomoda na cultura americana, que é aquela coisa de você sempre ter que ser o número 1, sempre ter que ser o melhor entre todos aqueles que fazem algo. Ou seja, na sala de aula você tem que ser aquele que tira a maior nota, no emprego você tem que ser aquele que tem mais reconhecimento, na sua família você tem que ser, sei lá, o melhor filho. E isso está muito impregnado na cultura americana, essa coisa de que você sempre tem que ser o melhor em tudo. E a gente vê isso claramente, eu acho que o melhor exemplo é nas Olimpíadas. Os Estados Unidos ficam em primeiro lugar, sempre isolados nas Olimpíadas. E isso não se dá somente aos grandes investimentos que eles têm, porque outros países têm uma estrutura muito boa como a deles. Só que porque eles têm um senso de competitividade muito alto. E às vezes isso atrapalha nos relacionamentos, atrapalha nas amizades, porque é muita pressão. E você vê isso nos filmes, nas músicas, isso sempre é denunciado de alguma forma, como que essa pressão toda por você ser o melhor faz mal às pessoas, faz mal aos próprios americanos. Em contrapartida no Brasil, eu sinto que a gente se esforça, corre atrás para ser o melhor que a gente pode ser. Então, aqui as pessoas são muito esforçadas, sim, embora o país esteja em condições financeiras, historicamente, bem inferior aos Estados Unidos, nós somos um povo que trabalha bastante, que corre muito atrás dos nossos objetivos. Só que eu sinto que aqui a gente não corre atrás dos nossos objetivos para sermos os melhores, por competição, mas a gente corre para poder superar a nossa situação. Então, a pessoa que vai para a faculdade aqui, que quer um bom emprego, ela quer esse bom emprego para dar uma vida melhor para sua família, para poder provar para si mesmo que pode fazer aquilo, não para poder ser melhor do que ninguém, não para ser o número 1. E eu acho que isso é uma coisa que os Estados Unidos deveriam aprender da gente. Não ser competitivo e focar em ser o melhor que você pode ser. E isso a gente ganha disparado, na minha opinião. O segundo ponto é um pouco polêmico, que é aquilo que a gente chama do jeitinho brasileiro, Que eu acho uma coisa positiva aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, falta empatia, falta flexibilidade, falta o jeitinho brasileiro de ir. Em que sentido esse jeitinho brasileiro? Que muitas vezes na vida, as regras existem, muitas vezes não, todas as vezes. As regras que nós estabelecemos, as normas, as leis, elas têm uma finalidade. Eu não acredito que nenhuma regra, que nenhuma lei é a finalidade em si mesmo. O que eu quero dizer? Se você tem uma placa de pare numa rua, o objetivo daquela placa de pare não é fazer os carros pararem, mas existe um objetivo maior, que é evitar acidentes. Então, quando a gente lida com leis, quando a gente lida com normas, com regras, a gente tem que ter sempre em mente que existe um objetivo por trás daquilo. E nos Estados Unidos, muitas das vezes isso se perde. As leis, as regras são colocadas acima do ser humano, e é nesse momento que falta empatia. Por exemplo, no Brasil, vou dar um exemplo bem prático. Digamos que você está indo fazer matrícula numa faculdade. É muito comum, às vezes, você chegar lá no último dia, o prazo vai encerrar, você esqueceu algum documento, seja lá por que for o motivo, seja porque você foi descuidado, seja porque aconteceu uma tragédia, não importa. E você levou todos os documentos e ficou faltando um, que é essencial para sua matrícula. Muitas vezes aqui, a pessoa dá aquele jeitinho e fala, deixa aqui, deixa uma xerox, deixa alguma coisa, e você pode trazer outro dia, procura fulano e tal, ou manda para esse e-mail. Então chega naquele momento que a pessoa tenta te ajudar, É uma pequena exceção que é aberta àquela regra para poder ajudar você. Porque aquela pessoa tem empatia, ela vê que você passou, talvez um ano estudando para aquele vestibular, que você veio de longe, e há uma certa compaixão. E isso que é tão criticado do jeitinho brasileiro, que eu acho que é ruim em muitos momentos, e em outros momentos eu acho que é muito bom. E falta isso nos Estados Unidos. Lá, muitas das vezes, a regra vai sempre se sobrepor, e eu acho isso completamente errado.
porque a partir do momento que a regra está batendo de frente com o seu próprio objetivo, que é melhorar a vida das pessoas, ela se torna uma regra ruim, na verdade. Então, se aquela regra que foi estabelecida, por exemplo, na faculdade, na matrícula, é para facilitar o processo das pessoas se matricularem, não faz sentido isso impedir que alguém se matricule, porque o objetivo final não é fazer a regra funcionar, e sim fazer com que as pessoas tenham um sistema funcionando, que as pessoas tenham acesso àquilo. Espero que vocês tenham entendido esse ponto, e isso é uma coisa que dá para perceber muito nos Estados Unidos, e infelizmente falta essa flexibilidade, falta essa empatia, falta essa compaixão muitas das vezes. As regras são colocadas acima das pessoas. Isso não é uma regra geral, óbvio. Eu passei por situações lá em que foi flexibilizado. Por exemplo, quando eu estava voltando para o Brasil, lá em Miami, eu cheguei muito em cima da hora para fazer o check-in do voo internacional. E não foi porque eu me atrasei, eu cheguei no aeroporto com muita antecedência. Mas é que eu não sabia que eu tinha que chegar com 3 horas de antecedência para fazer o check-in da bagagem. Eu cheguei com 2 horas, porque eu estava acostumado com voos domésticos. Daí ela disse, olha, seu voo já foi fechado, você não pode mais fazer o check-in. Mas logo em seguida ela falou, peraí, eu vou conversar ali e dou um jeitinho pra você. E ela era americana. E ela deu um jeitinho pra mim. Ou seja, nem sempre é assim, mas eu acho que esse tipo de coisa tinha que acontecer com mais frequência lá. E o último ponto também é polêmico. Eu acho que envolve questões políticas e tal, mas a relação com o trabalho e as leis trabalhistas são muito melhores aqui no Brasil. São 2 pontos, na verdade. A relação com o trabalho é o papel que o trabalho desempenha na vida das pessoas. Nos Estados Unidos, o trabalho desempenha um papel master. Quem nunca viu aqueles filmes que pintam aquele americano workaholic, aquele cara que põe o trabalho acima da família, dos amigos, da saúde, de tudo? E isso acontece muito lá mesmo. E as pessoas se matam trabalhando e deixam de lado várias coisas. Enquanto no Brasil a gente trabalha pra caramba, mas a gente sabe aproveitar os momentos de folga, a gente sabe aproveitar os feriados. E isso é um outro ponto que eu acho melhor, que a gente tem mais feriado, mas também é polêmico, mas eu não vou falar desse ponto. A gente sabe aproveitar as folgas que a gente sabe aproveitar os fins de semana. Nas mínimas oportunidades que a gente tem de passar com os amigos, de passar com a família, a gente aproveita aquele momento de forma muito intensa. Nos Estados Unidos não, as pessoas não conseguem se desligar do trabalho, elas estão pensando em trabalho o tempo todo. Se você quer puxar a conversa com algum americano, seja aqui no Brasil, seja lá, pergunta o que ele faz, pergunta qual é o trabalho dele. E você vai ter assunto para muitos minutos, porque eles adoram falar de trabalho, adoram falar de trabalho. Isso não é de tudo ruim. Tem um outro vídeo que eu fiz aqui pro canal, chamado Perguntas que os americanos me fazem com frequência, em que eu digo que isso é um ponto bom, na verdade. Só que é um ponto duplo, ele é bom e ruim. Essa questão deles serem muito comprometidos com o trabalho é bom. Só que muitas das vezes eles exageram. A média de trabalho de férias, na verdade, né, que os americanos tiram, é cerca de 15 dias por ano. Isso porque não existe uma lei que garante que você tem que ter 30 dias de férias, por exemplo, como aqui no Brasil. Não existe lei de licença maternidade, por exemplo. Não existe uma série de leis que protegem um trabalhador como a gente tem aqui. Eu conheci uma americana que teve que largar o trabalho quando teve a filha, porque a empresa simplesmente, não ia esperar por ela. E o tempo que ela tirou para poder ficar com a filha, foi coisa de 1 mês, 2 meses, ela não recebeu da empresa, na verdade. E isso acontece muito lá. As pessoas às vezes trabalham 3, 4 anos para uma empresa e não têm direito a 1 semana de férias. Eu acho isso absurdo, eu acho isso surreal, porque a vida não é só trabalhar, existem coisas muito mais importantes. Então é esse o último ponto. Eu acho que os Estados Unidos têm que aprender com a gente, que trabalho é super importante, mas existem coisas mais importantes na vida. Você tem que descansar, você tem que aproveitar, tem que relaxar, tem que curtir os feriados, sim, porque é uma questão de equilíbrio. Na vida a gente tem que ser equilibrado, não é mesmo? Nesse ponto o brasileiro é muito mais equilibrado do que o americano. Bem, mas essa é a minha opinião, é o que eu digo baseado no tempo que eu vivi nos Estados Unidos. Vocês podem ver outros vídeos aqui no canal que eu falo um pouco da cultura americana, alguns vídeos que eu fiz enquanto eu morava lá nos Estados Unidos, no Ciência Sem Fronteiras. Mas eu quero saber agora o que você pensa. Deixa aqui nos comentários o que você concorda, o que você discorda, ou outras coisas que você observou, talvez, que eu não falei nesse vídeo. Aqui, novamente, estão minhas redes sociais. Eu uso mais o Twitter e o Instagram, mas também tem aqui o meu Facebook, o Snapchat. Pode me adicionar, me seguir. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vejo vocês na próxima.